Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra, leitura do dia 2/12 de 2024, onde nós estaremos lendo Ezequiel, capítulo 42, 43 e 44, e a primeira carta de João, no capítulo 1. Iniciamos nossa leitura em Ezequiel 42. Os dois edifícios perto do templo. Então o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado estava a frente, aleluia. De um lado estava a frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo, e do outro lado dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares e cada um deles ficava mais para dentro do que para baixo. No lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas deste lado. Os cômodos do andar de cima era mais estreito do que o andar do meio e do térreo, porque ficava mais para dentro. Nos 3 andares, os cômodos ficavam em terraço e não eram sustentados por colunas, como os outros edifícios no pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos, e na porta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao interior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual à do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho e o mesmo tipo de entrada. Havia debaixo dos cômodos uma porta do lado sul do edifício, na ponta leste, onde começava a parede. O homem disse: esses 2 edifícios são sagrados. Neles os sacerdotes que entraram na presença do Senhor comiam as coisas santíssimas, e que os cômodos são santos, e os sacerdotes colocaram neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpa. Quando os sacerdotes estiveram no templo e quiseram sair para o pátio de fora, terão de deixar esses cômodos, as roupas santas que estiverem usando durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. As medidas da área do templo. Quando se acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste e então mediu a área por fora, com uma vara de medir. Ele mediu o lado leste, tinha 250 metros. Aí ele mediu os lados norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, um muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Capítulo 43. Aleluia. Deus volta ao templo. O homem me levou até o portão do lado leste. Eu vi que aquele lado tinha vindo a glória de Deus, do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Esta visão foi parecida com aquela que tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que tinha na beira do rio Quebar. Então, caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo.
Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e ele, aleluia, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-los para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nesse sepultamento perto dos corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio, encostando na entrada e nos pilares do meu templo. E assim entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome, por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. E por isso, na minha ira eu destruí. Agora eles que deixam de adorar os outros deuses e leve para longe os corpos dos seus reis. Se fizeram isso, eu viverei no meio deles para sempre. O Senhor continuou: Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. E se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, esse modelo, as entradas e saídas, as formas e o modo, como tudo está arrumado e todas as leis regulamentados. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para cumprir todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele no alto da montanha é santo e sagrado. O altar. Segue as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo na base do altar em toda a volta. Havia uma valeta de 0,5 metro de fundura por 0,5 metro de largura. Do lado de fora havia uma beira de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada 0,5 metro da beirada em toda a volta. A parte de cima também estava afastada 0,5 metro da beirada em volta. Essa parte de cima também tinha 2 metros de altura e sobre ela eram queimados sacrifícios. Os 4 cantos dessa parte eram salientes e virados por cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media 0,5 metro de largura e os degraus do altar ficavam no lado leste. A consagração do altar. O Senhor Deus me disse: Homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando o sacrifício em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que foram sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, Senhor Deus, ordeno isso. Você lhe dará um touro novo para oferecer como sacrifício para tirar pecado. Você pegará um pouco de sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar e em volta das suas beiradas. Dessa maneira você purificará o altar e consagrará. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele e do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro, quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os dois sem defeito, e traga para mim
o Senhor. Depois de matarem os animais, o sacerdote espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. 7 dias em seguida você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho como sacrifício para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante 7 dias os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, Senhor Deus, falei. Capítulo 44 de Ezequiel. O homem me levou o portão do leste. O homem me levou até o portão de fora, do lado leste da área do templo. O portão estava fechado. Então o Senhor me disse: esse portão ficará fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, Senhor, Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo portão interno pelo salão interno, desse portão. Leis para entrar no templo. Então o homem me fez passear pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Eu me atirei de comprido no chão. Então o Senhor me disse: homem mortal, preste atenção em tudo o que você vir e ouvir. Eu vou lhe dar as leis, regulamentos do templo. Note bem quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. Diga a esses israelitas rebeldes que eu, o Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Eles têm profanado o meu templo, deixando estrangeiro que não foram circuncidados, gente que não me conhece, entrar no pátio do templo, quando a gordura e o sangue dos sacrifícios estão sendo oferecidos a mim. Assim, fazendo todas essas coisas vergonhosas, o meu povo tem quebrado a minha aliança. Eles deixaram que estrangeiros realizassem no meu templo as cerimônias sagradas, em vez de ele mesmo fazer isso. Eu, Senhor Deus, afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me obedece, entrará no pátio do meu templo, nem mesmo estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel. Os levitas me abandonaram juntamente com o resto do povo de Israel e adoraram ídolos, e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo o serviço do templo. Podem matar os animais e o povo traz como oferta para serem completamente queimadas, como sacrifício, e ficarão no meio do povo pronto para servir. Eles se encarregarem do culto de ídolos para o povo de Israel, e assim fizeram os israelitas pecarem por isso. Eu, Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados. Eles não me servirão como sacerdotes e nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, e nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os carrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. Os sacerdotes. O Senhor Deus disse: porém, quando todo o resto do povo de Israel se afastou de mim, os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora eles me serviram e virão até a minha presença para me oferecer a gordura do sangue dos sacrifícios. Somente eles entrarão no meu templo, servirão no meu altar e se encarregarão do culto no templo. Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio, dentro ou não do templo, não deverão usar nada que seja feita de lã. Deverão usar turbantes de linho e calças de linho, mas para que não suarem, não usarão cinto.
Antes de saírem para o pátio de fora, onde o povo está, deverão primeiro tirar as roupas que usaram ao servirem no templo, deixando-as na sala sagrada. Eles deverão vestir outra roupa, a fim de evitar que sua roupa sagrada prejudique o povo. Os sacerdotes não devem parar, raspar a cabeça e nem deixar o cabelo ficar comprido, mas devem cortá-lo com decência. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio de dentro. O sacerdote não poderá casar nem com viúva e nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem israelita ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, entre o que é puro e o que é impuro. Quando houver uma questão legal, os sacerdotes decidirão o caso de acordo com as minhas leis. Eles comemorarão as festas religiosas de acordo com as minhas leis e regulamentos. Manterão santos os sábados. Os sacerdotes não deverá tocar no morto, porque se fizer isso ficará impuro. Mas poderá tocar no cadáver do pai ou da mãe, ou de um filho, ou de um irmão, ou de uma irmã solteira. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. Então entrará no pátio de dentro do templo e oferecerá sacrifício pela sua purificação, para assim poder servir de novo no templo. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Eles não terão propriedade em Israel, eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpa serão o alimento dos sacerdotes, e tudo o que for separado para mim em Israel será deles. Os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas, de tudo mais que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem pão, darão ao sacerdote o primeiro pão como oferta, e assim a minha bênção ficará sobre a sua casa. Os sacerdotes não deverão comer nenhum pássaro ou animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outro animal. Aleluia. Vamos iniciar, aleluia, o livro, aleluia, glória a Deus, de 1 João. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nessa primeira carta de João explica a verdade básica sobre a vida cristã, com ênfase no mandamento de amarem uns aos outros. 1 João, aleluia, primeira carta de João, aleluia, capítulo 1. A palavra da vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós ouvimos e os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos, e por isso que agora falamos dele e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz. A mensagem que Cristo nos deu, de que anunciamos a vocês, é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dissemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se servimos na luz com Deus, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Essa foi a nossa leitura do dia 2 de dezembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe através da verdade da palavra do Senhor.